Boa tarde, alunos do CEL Paulistano, tudo bem? Mais uma aula de matemática, a gente vai para a aula 9. E hoje eu decidi desmembrar as questões da página 75 e 76 do Trilha de Aprendizagem 1, para que a gente pudesse ter um conhecimento maior de cada parte que está ali. Então, hoje a gente começa com os cálculos dos números racionais e a gente vai começar só com o item A dessa atividade, tá bom? Vou explicar aqui para vocês, se qualquer dúvida estou à disposição. Então, aqui, como eu disse para vocês, a nossa aula 9, soma e subtração dos números racionais. O que a gente vai ter? Quais são os nossos combinados dessa aula? Então, hoje nós teremos uma explicação sobre a soma dos números racionais, que será necessário para realizar a atividade do Trilha de Aprendizagem. Como eu falei lá no começo para vocês, eu vou desmembrar cada um para que vocês possam entender por partes o que precisa ser feito na página 75 e 76. Faremos alguns exercícios para fixar a ideia do conteúdo junto com um vídeo explicativo, que é esse aqui. Esses exemplos são para fazer as páginas 75 e 76 do Trilha de Aprendizagem. Ao terminar, não esqueçam de dar um OK na plataforma. E quando tiver o caderninho, vocês já sabem, precisam registrar no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Cálculo com os números racionais. Lá na página 75, ele começa no item A pedindo uma conta entre duas frações. Mas ele pede que esse resultado seja de forma decimal. Para isso, devemos seguir os seguintes passos. Então, primeiro, dividir cada fração, e lembrando que a fração é aquele número que eu tenho um valor em cima e um valor embaixo, então eu vou dividir o número de cima pelo número de baixo. E depois eu faço a conta colocando sempre vírgula embaixo de vírgula. E aí aqui eu passei um exemplo para vocês, 2/5 mais 8/10. Só um minuto que a gente faz o cálculo aqui para vocês verem direitinho, tá bom? Pessoal, então na conta que eu passei para vocês, eu tenho 2/5 mais 8/10. Ou lembrando, como a gente viu já dentro da sala de aula, 2/5 mais 8/10, ok? Para resolver isso daqui na forma decimal, e lembrando que a forma decimal é quando eu tenho vírgula, certo? Então, toda vez que eu falar forma decimal, eu preciso de número com vírgula. Eu preciso transformar essas contas em número com vírgula. E como é que eu faço isso? Então, aqui, ó. 2/5, ele vai virar 2 dividido para 5. O número de cima dividido para o número de baixo, certo? 2, eu consigo dividir para 5? R$2, eu consigo dividir para 5 pessoas sem ter moedas? Toda vez que não dá para dividir, e eu já passei isso para vocês, eu coloco 0,0 lá em cima. Professora, não lembro, então vamos relembrar. 2 não dá para dividir por 5. Olho lá na tabuada do 5 e vejo se aparece o 2 no resultado. Deixa eu só montar aqui. Aqui. Então, procuro. Eu tenho o resultado 2 nessa tabuada do 5. Então, procuro aqui. Resultado 2. Tenho? Não. Então, se não tenho, é 0,0 lá em cima, certo? Então, eu tenho 20 aqui na tabuada. Aparece 20 aqui no resultado? Opa, achei ele aqui. Então, aqui, o 4. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. Certo? Então, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Agora, eu vou fazer a outra conta. 8 dividido
por 10. Então, aqui, vou ter que montar qual tabuada? A do 10. Então, deixa eu montar ela aqui pra gente resolver essa conta. Certo? Quase no fim. Ok. 8. Eu encontro 8 aqui no resultado? Não encontrei, ó. O primeiro que eu tenho é 10. Então, já sei que 8 não dá para dividir para 10. Toda vez que não dá para dividir, eu preciso fazer 0,0 lá em cima, ó. 0,0 lá em cima. Então, aqui eu formei 80. 80 aparece aqui no resultado? Opa, achei o 80 aqui, ó. Então, número do meio, 8. Faço a conta aqui, 80 menos 80, 0. Então, nessas duas contas eu tive 0,4 e 0,8. Lá, eu tenho uma conta de mais. Então, eu tenho que somar esses dois valores. Toda vez que eu tenho número com vírgula, eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, a conta vai ficar aqui, ó. 0,4 mais 0,8. Certo? 4 mais 8, 12. Subo 1. 1 mais 0 mais 0, 1. E a vírgula continua no mesmo lugar, ó. Então, o resultado dessa conta é 1,2. Aí, aqui eu passei para vocês o jeito de fazer o cálculo, tá bom? Tá explicando aqui como vocês vão ter que montar no caderno de vocês. Não esqueçam, não dá para dividir, é 0,0 lá em cima. Sempre. Não dá para dividir 0,0 lá em cima. Fazer isso nos dois casos, tá bom? Por fim, somar os valores e não esquecendo de vírgula embaixo de vírgula para resolver a conta, certo? Agora é aquela hora de vocês arrasarem. Eu coloquei aqui 5 exemplos para vocês fazerem. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é transformar a fração em número decimal. Professora, não lembro. Volta um pouquinho aí o vídeo, que aí eu expliquei, ó. Comecei explicando isso. Divido o número de cima pelo número de baixo. Se não dá para dividir, é 0,0 lá em cima, ok? E aí, vocês fazem cada um desses. Então, eu tenho 8 dividido por 5. Acho lá o resultado. E tenho 2 dividido por 10. E vou somar esses dois valores que aparecerem aqui na forma decimal. Na questão 2, eu tenho 1 dividido por 5, mais 2 dividido por 5. Mesma coisa, tá? Na questão 3, eu tenho 3 dividido por 10, mais 4 dividido por 10. Faço a mesma coisa aqui. Na questão 4, eu tenho uma subtração, mas é a mesma coisa. Vou fazer 1 dividido por 2, achei o número decimal. Vou fazer 3 dividido por 10, achei o número decimal e vou subtrair os dois valores que eu achei. E por fim, eu tenho 6 sobre 5, mais 3 sobre 5, mais 4 sobre 5, mais 6 sobre 10. Ok? Acha cada um do número decimal e faz a conta de mais para vocês resolverem aí. Como eu falei para vocês que ia ficar muita coisa num vídeo só para explicar os 8 itens que tem dessa atividade, fiz essa e agora vocês conseguem responder a atividade 1A da página 75 do Trilha de Aprendizagem 1, certo? Então, muito obrigada. Já falei para vocês que eu separei a matéria para ficar mais fácil. E nós teremos 8 tópicos de cálculos. Então, esse foi o primeiro, tudo bem? Resolvam esses. Se precisarem, estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. E respondam a questão A do Trilha de Aprendizagem, tá bom? Na sequência, nós teremos mais informações sobre a questão B. Muito obrigada, um beijo a todos, até mais.